Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Parte 4, artigos 32 ao 35-A. Capítulo 2. Das obrigações e direitos do incorporador. Artigo 32. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente de registro de imóveis, os seguintes documentos: a. Título de propriedade de terreno, ou de promessa, irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de cessão de direitos, ou de permuta do qual conste cláusula de missão na posse do imóvel, não haja estipulações impeditivas de sua alienação em frações ideais e inclua consentimento para demolição e construção, devidamente registrado. B. Certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, de protesto de títulos de ações cíveis e criminais, e de ônus reais relativante ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador. C. Histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado de certidão dos respectivos registros. D. Projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes. E. Cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das partes comuns, e indicando, para cada tipo de unidade, a respectiva metragem de área construída. F. Certidão negativa de débito para com a Previdência Social, quando o titular de direitos sobre o terreno for responsável pela arrecadação das respectivas contribuições. G. Memorial descritivo das especificações da obra projetada, segundo o modelo a que se refere o inciso 4, do artigo 53, desta lei. H. Avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada de acordo com a norma do inciso 3, do artigo 53 com base nos custos unitários referidos no artigo 54, discriminando-se também o custo de construção de cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra. I. Discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas corresponderão. J. Minuta da futura convenção de condomínio que regerá a edificação, ou conjunto de edificações. L. Declaração em que se defina a parcela do preço, de que trata o inciso 2, do artigo 39. M. Certidão do instrumento público de mandato, referido no parágrafo 1º do artigo 31. N. Declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo de carência, artigo 34. U. Atestado de idoneidade financeira, fornecido por estabelecimento de crédito, que opere no país há mais de 5 anos. P. Declaração, acompanhada de plantas elucidativas, sobre o número de veículos, que a garagem comporta e os locais destinados à guarda dos mesmos. Parágrafo 1º. A documentação referida neste artigo, após o exame do oficial de registro de imóveis, será arquivada em cartório, fazendo-se o competente registro. Parágrafo 2º. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo direito à adjudicação compulsória perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência posterior ao término da obra. Parágrafo 3º. O número do registro referido no parágrafo 1º, bem como a indicação do cartório competente, constará, obrigatoriamente, dos anúncios, impressos, publicações, propostas, contratos, preliminares ou definitivos, referentes à incorporação, salvo dos anúncios classificados. Parágrafo 4º. O registro de imóveis dará certidão, ou fornecerá, a quem o solicitar, cópia fotostática, heliográfica, termofax, microfilmagem ou outra equivalente, dos documentos especificados neste artigo, ou autenticará cópia apresentada pela parte interessada. Parágrafo 5º. A existência de ônus fiscais ou reais, salvo os impeditivos de alienação, não impedem o registro, que será feito com as devidas ressalvas, mencionando-se, em todos os documentos, extraídos do registro, a existência e a extensão dos ônus. Parágrafo 6º.
Os oficiais de registro de imóveis terão 15 dias para apresentar, por escrito, todas as exigências que julgarem necessárias ao arquivamento e, satisfeitas as referidas exigências, terão o prazo de 15 dias para fornecer certidão, relacionando a documentação apresentada, e devolver, autenticadas, as segundas vias da mencionada documentação, com exceção dos documentos públicos. Em casos de divergência, o oficial levantará a dúvida segundo as normas processuais aplicáveis. Parágrafo 7º. O oficial de registro de imóveis responde, civil e criminalmente, se efetuar o arquivamento de documentação contraveniente à lei ou der certidão, vetado, sem o arquivamento de todos os documentos exigidos. Parágrafo 8º. O oficial do registro de imóveis, que não observar os prazos previstos no parágrafo 6º, ficará sujeito à penalidade, imposta pela autoridade judiciária competente em montante igual ao dos emolumentos devidos pelo registro, de que trata este artigo, aplicável por quinzena ou fração de quinzena de superação de cada um daqueles prazos. Parágrafo 9º. Oficial do registro de imóveis, não responde pela exatidão dos documentos que lhe forem apresentados para arquivamento em obediência ao disposto nas alíneas I, G, H, L e P deste artigo, desde que assinados pelo profissional responsável pela obra. Parágrafo 10. As plantas do projeto aprovado, a linha D deste artigo, poderão ser apresentadas em cópia autenticada pelo profissional responsável pela obra, acompanhada de cópia da licença de construção. Parágrafo 11. Até 30 de junho de 1966, se, dentro de 15 dias de entrega ao cartório do registro de imóveis da documentação completa prevista neste artigo, feita por carta enviada pelo ofício de títulos e documentos, não tiver o cartório de imóveis, entregue a certidão de arquivamento e registro, nem formulado, por escrito, as exigências previstas no parágrafo 6º, considerar-se-á de pleno direito completado o registro provisório. Parágrafo 12. O registro provisório previsto no parágrafo anterior autoriza o incorporador a negociar as unidades da incorporação, indicando na sua publicação o número do registro de títulos e documentos, referente à remessa dos documentos ao cartório de imóveis, sem prejuízo, todavia, da sua responsabilidade perante o adquirente da unidade, e da obrigação de satisfazer as exigências posteriormente formuladas pelo cartório, bem como de completar o registro definitivo. Parágrafo 13. Na incorporação sobre imóvel objeto de missão na posse registrada conforme item 36 do inciso 1 do artigo 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica dispensada a apresentação, relativamente ao ente público, dos documentos mencionados nas alíneas A, B, C, F e U deste artigo, devendo o incorporador celebrar contrato de cessão de posse com os adquirentes das unidades autônomas, aplicando-se a regra prevista nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 26 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Artigo 33. O registro da incorporação será válido pelo prazo de 120 dias, fim do qual, se ela ainda não se houver concretizado, o incorporador só poderá negociar unidades depois de atualizar a documentação a que se refere o artigo anterior, revalidando o registro por igual prazo. Artigo 34. O incorporador poderá fixar, para efetivação da incorporação, prazo de carência, dentro do qual lhe é lícito desistir do empreendimento. Parágrafo 1º. A fixação do prazo de carência será feita pela declaração, a que se refere a linha N, do artigo 32, onde se fixem as condições que autorizarão o incorporador a desistir do empreendimento. Parágrafo 2º. Em caso algum poderá o prazo de carência ultrapassar o termo final do prazo da validade do registro, ou, se for o caso, de sua revalidação. Parágrafo 3º. Os documentos preliminares de ajuste, se houver, mencionarão, obrigatoriamente, o prazo de carência, inclusive para efeitos do artigo 45. Parágrafo 4º. A desistência da incorporação será denunciada, por escrito, ao registro de imóveis, vetado, e comunicada, por escrito, a cada um dos adquirentes ou candidatos à aquisição, sob pena de responsabilidade civil e criminal do incorporador. Parágrafo 5º.
Será averbada no registro da incorporação a desistência de que trata o parágrafo anterior, arquivando-se em cartório o respectivo documento. Parágrafo 6º. O prazo de carência é improrrogável. Artigo 35. O incorporador terá o prazo máximo de 45 dias, a contar do termo final do prazo de carência, se houver, para promover a celebração do competente contrato relativo à fração ideal de terreno, e, bem assim, do contrato de construção e da convenção do condomínio, de acordo com discriminação constante da alínea I, do artigo 32. Parágrafo 1º. No caso de não haver prazo de carência, o prazo acima se contará da data de qualquer documento de ajuste preliminar. Parágrafo 2º. Quando houver prazo de carência, a obrigação somente deixará de existir, se o incorporador tiver denunciado, dentro do mesmo prazo, e nas condições previamente estabelecidas, por escrito, ao registro de imóveis, a não concretização do empreendimento. Parágrafo 3º. Se, dentro do prazo de carência, o incorporador não denunciar a incorporação, embora não se tenham reunido as condições a que se refere o parágrafo 1º, o outorgante do mandato, de que trata o parágrafo 1º, do artigo 31, poderá fazê-lo nos 5 dias subsequentes ao prazo de carência, e nesse caso ficará solidariamente responsável com o incorporador pela devolução das quantias que os adquirentes ou candidatos à aquisição houverem entregue ao incorporador, resguardado o direito de regresso sobre eles, dispensando-se então do cumprimento da obrigação fixada no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Descumprida pelo incorporador e pelo mandante de que trata o parágrafo 1º do artigo 31, a obrigação da outorga dos contratos referidos no caput deste artigo, nos prazos ora fixados, a carta proposta ou o documento de ajuste preliminar poderão ser averbados no registro de imóveis. A averbação que conferirá direito real oponível a terceiros, com o consequente direito à obtenção compulsória do contrato correspondente. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, o incorporador incorrerá também na multa de 50% sobre a quantia que efetivamente tiver recebido, cobrável por via executiva, em favor do adquirente ou candidato à aquisição. Parágrafo 6º. Ressalvado o disposto no artigo 43 do contrato de construção, deverá constar expressamente a menção dos responsáveis pelo pagamento da construção de cada uma das unidades. O incorporador responde, em igualdade de condições, com os demais contratantes, pelo pagamento da construção das unidades, que não tenham tido a responsabilidade pela sua construção assumida por terceiros, e até que o tenham. Artigo 35-A. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária, serão iniciados por quadro resumo, que deverá conter: Inciso 1. O preço total a ser pago pelo imóvel. Inciso 2. O valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, a sua forma de pagamento, com destaque para o valor pago à vista, e os seus percentuais sobre o valor total do contrato. Inciso 3. O valor referente à corretagem, suas condições de pagamento, e a identificação precisa de seu beneficiário. Inciso 4. A forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas. Inciso 5. Os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato, e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um. Inciso 6. As consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do incorporador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente. Inciso 7. As taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização. Inciso 8. As informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no artigo 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador ou do estabelecimento comercial. Inciso 9. O prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto de conclusão da obra pelo incorporador.
Inciso 10. As informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel, em especial quando o vinculem como garantia real do financiamento destinado à construção do investimento. Inciso 11. O número do registro do memorial de incorporação, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente. Inciso 12. O termo final para obtenção do auto de conclusão da obra, habite-se, e os efeitos contratuais da intempestividade prevista no artigo 43-A desta lei. Parágrafo 1º. Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual, essa omissão, se não sanada, caracterizará a justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. Parágrafo 2º. A efetivação das consequências do desfazimento do contrato, referidas no inciso 6 do caput deste artigo, dependerá de anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.